Fala galera, beleza? Aqui no Na Área, aula de hoje sobre ácidos nucleicos, seguindo aí nas nossas aulas de biologia molecular. Quando a gente fala sobre ácidos nucleicos, eles se dividem em dois grupos. Nós temos o RNA e o DNA. Mas, de forma geral, a gente vai ter os ácidos nucleicos sendo bem semelhantes a algumas características que a gente viu com proteínas. Que semelhanças são essas? Tanto o DNA quanto o RNA são cadeias formadas por monômeros. Ou seja, o DNA e o RNA são polímeros formados por unidades menores, que são os nucleotídeos. Esses nucleotídeos são os monômeros. O nucleotídeo ele vai ser formado por três partes. Nós vamos encontrar uma pentose, uma base nitrogenada e um grupo fosfato, tá bom? Então, obrigatoriamente, para a gente considerar como um ácido nucleico, ele tem que ter esses três elementos ali formando uma cadeia bem longa. Quando a gente fala das pentoses, as pentoses elas podem ser de dois tipos, a ribose ou a desoxirribose. Não precisa tentar gravar a diferença química entre elas, mas preste atenção no nome. Ribose, RNA, ácido ribonucleico. Desoxirribose, DNA, ácido desoxirribonucleico. Tá bom? Então, a primeira diferença que a gente tem entre DNA e RNA é justamente aqui nessas nossas pentoses. Um outro ponto importante sobre os nucleotídeos é que, como os nucleotídeos são formados pela base associada aqui à nossa pentose, então, se essa nossa base for uma adenina, por exemplo, e eu tiver 3 fosfatos ligados a essa ribose, sendo a minha pentose no caso, esse meu nucleotídeo ele vai ser altamente energético. Lembra que o grupamento fosfato ele é justamente o responsável por fazer a transferência de energia. Então, preste atenção. Eu tenho 3 fosfatos ligados a uma ribose com uma adenina, ou seja, é um trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato. O ATP, que a gente ouve tanto falar. Então, uma molécula de ATP nada mais é do que um nucleotídeo com 3 fosfatos. E se eu tirar completamente os fosfatos? Eu vou perdendo energia nos processos químicos aqui da célula. Então, eu tenho a perda de um fosfato. Esse ATP vira um ADP, adenosina difosfato. Se eu perder mais um fosfato, aquele ADP vira um AMP, adenosina monofosfato. Se eu perder completamente os fosfatos, o meu nucleotídeo se transforma em um nucleosídeo. Nucleosídeo, então, é quando eu tenho apenas a minha pentose ligada à minha base nitrogenada. Ah, Aquino, então eu posso ter diferentes bases nitrogenadas formando moléculas energéticas? Posso. Na aula que a gente estiver falando sobre respiração celular, a gente vai ver, por exemplo, o GTP, que é uma outra base nitrogenada associada a essa estrutura. E aí, falando em bases nitrogenadas, nós temos 5 bases nitrogenadas distintas. Elas são divididas em 2 grupos. As purinas, também chamadas de púricas, são aquelas que apresentam anéis duplos. A adenina e a guanina têm essa característica. Já as pirimidinas, também chamadas de pirimídicas, elas são de anel simples, citosina, timina e uracila. E aqui a gente tem a nossa segunda diferença entre a molécula de DNA e a molécula de RNA. A timina vai ser uma base exclusiva do DNA. Já a uracila é uma base exclusiva do RNA. É importante a gente lembrar disso. Um outro ponto importante é que a molécula de DNA é uma molécula formada por 2 filamentos, ou seja, é uma dupla fita. Se ela é uma dupla fita, vai existir um pareamento entre
as bases. Esse pareamento ele vai respeitar a chamada regra de Chargaff. E o que diz a regra de Chargaff? Que timina vai estar ligada à adenina e que a guanina vai estar ligada à citosina. E como que eles vão estar ligados? Vão estar ligados por meio de ligações de hidrogênio. Então, eu tenho a timina ligada à adenina por meio de 2 ligações de hidrogênio, a guanina ligada à citosina por meio de 3 ligações de hidrogênio. Tá bom? É importante lembrar desse número, tá? Mais para frente a gente vai entender melhor o porquê. Então, para ficar de forma bem mais fácil a gente entender, A liga com T, G liga com C. Bom, A com T, G com C. Sempre uma purina com uma pirimidina. Então, eu posso, inclusive, dizer que existe uma proporcionalidade entre elas, tanto que a razão entre as purinas e as pirimidinas tem que dar 1, quando eu estiver falando na fita dupla, tá bom? Lembra que, nesse caso, eu estou falando de DNA porque eu estou considerando a timina aqui, tudo bem? Agora, se eu estou formando uma cadeia, lembra de novo lá das proteínas. Proteínas vão se ligar por meio lá daquelas ligações peptídicas entre os aminoácidos. Como que eu vou ligar um nucleotídeo ao outro? Eu vou ligar um nucleotídeo ao outro de 2 formas. A gente acabou de ver uma, que são as ligações de hidrogênio entre o nucleotídeo de uma fita e o nucleotídeo da outra fita. Mas como que eu vou ligar nucleotídeos de uma mesma fita entre si para formar essa estrutura da fita? Eles vão se ligar uns aos outros por meio das chamadas ligações fosfodiéster. Por que fosfodiéster? Porque essas ligações vão acontecer entre o grupamento fosfato. Então, lembra, nucleotídeo tem pentose, base nitrogenada, fosfato. Então, a ligação vai acontecer justamente pelo grupamento fosfato. Tudo bem? Então, ele é o elemento central disso. Então, a gente pode dizer que as ligações fosfodiéster determinam o sentido da vida. Enquanto a filosofia fica lá discutindo qual seria o sentido da vida, na biologia isso é bem simples. 5 linha, 3 linha. E o que isso quer dizer, Aquino? É bem fácil, gente. Quando eu falo em sentido da vida aqui, eu estou dizendo que existe um dogma central na biologia onde as informações ficam guardadas no DNA, essas informações, que seriam os nossos genes, têm ali dentro as informações de como produzir as nossas proteínas. A partir desses genes, eu vou produzir o RNA, e esse RNA vai ser usado para formar as minhas proteínas. E, obrigatoriamente, todos esses processos vão acontecer no sentido 5 linha, 3 linha. Tá bom? Agora, o que seria esse 5 linha, 3 linha? Vamos tentar entender aqui. Tudo bem? Olha só. Eu tenho 2 nucleotídeos aqui. Se vocês prestarem atenção, esses nucleotídeos eles têm um ponto de diferença. Primeiro, nesse nucleotídeo eu tenho uma adenina, e nesse outro nucleotídeo, vou botar com uma cor diferente, eu tenho uma citosina. Tudo bem? Além disso, uma outra coisa importante que a gente precisa olhar aqui é que eles apresentam 3 fosfatos associados a eles. Então, eles têm bastante energia. Lembra que fosfato é energia. Tudo bem? Então, o que vai acontecer ali? Primeiro, eu preciso contar carbono. Esse é um dos pontos mais importantes. Então, contando os carbonos, preste atenção aqui comigo. Eu tenho aqui, nesse ponto onde estão ligadas as minhas bases nitrogenadas, é o meu carbono de número 1. Seguindo, carbono 2, carbono 3, carbono 4. E aqui, está até indicado com um 5 linha, nessa extremidadezinha aqui, é o carbono 5. Associado ao carbono 5, eu tenho fosfato. Lá em cima, a mesma coisa. Preste atenção.
carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e aqui, ó, nessa pontinha, o carbono 5. E, de novo, no carbono 5 eu tenho o fosfato. Então, a ideia é bem simples. Eu preciso que vocês olhem para 3 pontos aí. Lembra, a pentose tem 5 carbonos. O carbono 1 é sempre onde eu tenho a base nitrogenada. O carbono 3, eu vou ter uma hidroxila, né, esse grupamento OH. E o carbono 5 é onde vai ficar o grupo fosfato. Identifiquei isso tudo aí. Agora, como que vai acontecer essa ligação? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar entendendo. Essa ligação ela vai acontecer sempre naquele sentido 5 linha, 3 linha que eu falei com vocês. Então, olha aí nessa nova imagem. O que eu vou perceber que está acontecendo aí? Eu tenho a saída de 2 fosfatos. Então, deixa eu marcar esses 2 fosfatos aqui, ó. 2 fosfatos saíram, ou seja, eu liberei energia. Esses 2 fosfatos que saíram liberaram energia e essa energia liberada foi o suficiente para tirar a hidroxila que tinha no carbono 3 lá de cima. Aquela hidroxila saiu, tudo bem? Não ficou o oxigênio dela, não. Cuidado com isso. O fosfato ele vai, então, fazer uma ligação. Esse grupo fosfato, ó, PO4, ele vai fazer uma ligação entre o carbono 5, onde ele já estava ligado, e agora o carbono 3, aqui, ó, onde tinha hidroxila, e ele tirou. Então, por que é de 5 para 3? Porque a ligação ela está acontecendo do carbono 5 para o carbono 3. Quem é que está mediando essa ligação para a gente? Quem está mediando essa ligação é o fosfato. Então, eu tenho a liberação de energia na forma de fosfato e o grupo fosfato que ficou vai fazer essa ligação acontecer. Tudo bem? Por isso, uma ligação fosfodiéster, ok? Ela é extremamente importante para eu formar a minha fita, o meu filamento, e sempre de 5 para 3. Eu preciso enfatizar isso com vocês. Então, a gente, entendendo isso, consegue dar sequência no processo. Aqui talvez seja um pouco mais fácil para a gente entender. Eu tenho aqui, ó, carbono 1, 2, 3, no 3 uma hidroxila, 4, 5. Fosfato ligando 5 com 3. 1, 2, 3, 4, 5. Fosfato ligando 5 com o 3. Então, a ligação é sempre dessa forma. Percebam o seguinte, é uma fita. Essa fita vai ter 2 pontas. Em uma ponta, eu vou ter uma extremidade 3' livre. O que seria 3' livre? É que esse carbono 3 está ligado à hidroxila, ele não está ligado a nenhum fosfato. E no outro lado, no extremo oposto, eu vou ter uma extremidade 5' livre. O que seria essa 5' livre? Aquele carbono 5 está ligado a um fosfato e esse fosfato não está ligado a ninguém. Pronto, eu fechei um filamento. Essa é a minha estrutura geral da molécula de DNA. Isso vale também para o RNA, tá bom? Agora, DNA é uma fita dupla. Então, eu vou ter a minha complementar antiparalela. Por que antiparalela? Se é complementar, presta atenção nesse ponto que a gente está vendo aí na tela. Eu consigo ver o seguinte, que eu tenho C e G pareando, A com T pareando. E lembra, 3 ligações, 2 ligações. Agora, olha que ponto importante aqui, ó. Essa é uma extremidade 5' livre. No lado oposto, eu tenho 3' livre. Na minha fita complementar a ela, aquela que vai ter os pareamentos opostos,
ela tem que ser oposta. Então, se aqui é a extremidade 5, a extremidade oposta aqui, ó, tem que ser 3. Se aqui é a extremidade 3, essa daqui tem que ser a extremidade 5. Por que isso? Basta a gente entender o seguinte. Aqui eu tenho uma ligação de 5, certo? Aqui eu tenho a ligação acontecendo de 5. Ups. Não é essa a imagem. Vamos apagar. Aqui eu tenho uma ligação de 5 para 3. Aqui de novo, ó, de 5 para 3, de 5 para 3, de 5 para 3. E ela vai sempre seguindo nessa forma. Do outro lado, ela já está ao contrário. Aqui eu tenho 3 livre, então essa ligação está acontecendo. Ó, se aqui é o 3, 4, 5. 5 para 3, 5 para 3, 5 para 3. Ela vai andando no sentido contrário. Então, uma fita está andando num sentido, a outra fita está andando no outro sentido. Tudo bem? Então, lembrem que esse é o ponto que vai gerar a minha fita complementar. Tá bom? Ótimo. Consegui entender a estrutura do DNA. Então, só para a gente relembrar, eu vou ter, então, adenina com timina, fazendo aquele pareamento por 2 ligações de hidrogênio. Citosina com guanina por meio de 3 ligações de hidrogênio. Isso me dá a estrutura em hélice do DNA e aquela fita antiparalela que a gente falou. Então, 5, 3, 3, 5. Ok? Mesma coisa aqui, ó. 5, fosfato, fosfato, fosfato. Então, como é que são as ligações? Ó? Do 5 para o 3, do 5 para o 3, do 5 para o 3, 5, livre. Aqui, ela é oposta. Tudo bem? Então, aqui, o que eu tenho acontecendo? 5 para o 3, 5 para o 3, 5 para o 3. Ah, então por que as setas estão andando para o oposto do que você está falando? Porque se eu quiser aumentar essa cadeia, eu vou aumentar ela sempre na extremidade 3 linha livre, tá bom? Para eu poder fazer a ligação, eu tenho que ter 3 linha livre, e não na 5 linha que eu faço esse aumento. Porque a ligação não é de 5 com 3, então o 3 é que tem que estar livre, tá? Agora, eu posso romper a fita de DNA? Posso. Eu não posso mudar a forma da proteína se eu aquecer ela? Se eu faço um aquecimento do DNA, acontece a mesma coisa. Aquelas ligações de hidrogênio se rompem e eu vou ter uma desnaturação da fita de DNA. À medida que eu aumento o calor, essa desnaturação aumenta, porém, se eu resfriar, eu tenho uma renaturação, ou seja, é uma desnaturação reversível. Ela volta até o aspecto helicoidal de antes. Já quando a gente fala de RNA, a gente tem algumas diferençazinhas. A primeira a gente já tinha falado, que é a diferença da pentose. Aqui eu tenho o RNA sendo formado com uma ribose. Uma outra diferença é a própria estrutura da cadeia, que é uma cadeia de fita simples. Tudo bem? A terceira diferença está na base. Nós temos uracila e não timina. Uma outra diferença fundamental é que quando a gente fala de RNA, a gente vai encontrar 3 tipos de RNA diferentes. Enquanto o DNA, a gente vai ter basicamente um tipo de DNA. É claro, quando a gente estiver detalhando um pouco mais a célula, a gente vai ver que algumas organelas têm DNA próprio, tudo bem? Mas RNA ele vai ter funções diferentes. Eu tenho um RNA que transporta informação, que é chamado de mensageiro. Existe o RNA que transporta o aminoácido, que é o transportador. Existe o RNA que lê a informação para fazer a proteína, que é o ribossomal. Então, eu vou ter 3 funcionalidades distintas. Então, olha como que eles são bem distintos entre si. Fita dupla, presença de timina, desoxirribose. Fita simples, presença de
uracila e ribose. E aí, para complementar, a gente tem essa tabelinha aí. Quando eu falo em origem na replicação, significa o quê? Para fazer novas moléculas de DNA, para fazer uma cópia do DNA, a gente chama de replicação esse processo. Já o RNA, o processo que forma essa molécula é chamado de transcrição. O DNA ele guarda as nossas informações genéticas. O DNA ele vai ter no seu interior os chamados genes. O que é um gene? Para ficar bem fácil da gente lembrar, é um pedacinho de DNA com a informação de produzir uma proteína. Na aula de síntese proteica, a gente entende isso melhor. Síntese proteica é justamente a função do RNA. As diferenciações que a gente falou na estrutura, na pentose e na base. As enzimas responsáveis por produzi-los. Então, para eu fazer uma nova molécula de DNA, eu preciso da DNA polimerase. Para fazer uma nova molécula de RNA, RNA polimerase. Vou encontrar o DNA sempre protegido. Núcleo, mitocôndria, cloroplasto, dentro de estruturas. Já o RNA não, ele transita, ele está no núcleo, ele vai na mitocôndria, ele vai para o citosol, ele transita dentro da célula para poder ter a sua funcionalidade. Tudo bem? E aí a gente fecha por aqui e aí vamos ver ainda a parte de replicação, transcrição e tradução. Valeu, galera! Lembra de se inscrever, de dar o like e compartilha aí para a galera. Valeu!